Olá, sejam bem-vindos à sala de oficina English Stars. Eu sou a Lívia, gerente pedagógica do produto, e eu estarei com vocês hoje para mostrar um pouco do que é o English Stars e o quanto que a gente tem encantado as escolas pelo país. A participação de vocês é muito importante. A qualquer momento ao longo da apresentação, vocês poderão conversar com os consultores English Stars, disponíveis aqui nessa sala, clicando no ícone Perguntas na caixinha aqui do lado. O contato também poderá ser feito via chat privado depois da palestra, para que vocês possam curtir todo o conteúdo apresentado sem interrupções. Eles também assistirão à oficina e estarão à disposição para maiores informações e esclarecimentos de todas as suas dúvidas. Não deixem de enviar as suas perguntas. Todas serão respondidas pelos nossos consultores English Stars, ok? E se por acaso a sua conexão cair, não se preocupem. Em instantes retornaremos normalmente, sem que você precise sair e voltar à sala. Dando início aqui na nossa apresentação, eu gostaria de convidá-los a pensar um pouco nessa imagem que a gente tem aqui. Como que você percebe o mundo? Será que as pessoas entendem e veem as coisas da mesma forma? Será que todo mundo recebe a informação da mesma forma ou isso é diferente para cada um de nós? Para a gente pensar nisso, eu convido vocês a lembrarem dos 5 sentidos, tudo bem? Então, a gente tem a visão, a gente tem o tato, a gente tem o paladar e a gente tem a audição. A gente vai fazer como se fosse um jogo, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês qual que é o intuito. Aqui, como vocês podem ver nessa próxima imagem, a gente tem aqui uma palavra. Quando eu falo água, qual é o primeiro sentido que vem na cabeça de vocês? Por exemplo, se eu falo água, para mim, Lívia, eu escuto a água. E para vocês, como que vocês recebem isso? Vocês veem a água, vocês sentem o gosto, vocês imaginam tocando a água. Eu peço para vocês ou pensarem apenas, ou se quem preferir, pode também escrever aqui no chat. Tudo bem? Tá claro? Então vamos para a próxima. A próxima que a gente tem é seda. Quando você ouve essa palavra seda, o que vem na sua cabeça primeiro? Para mim, eu, obviamente, sinto a seda. Para mim é muito claro, como se eu estivesse tocando um tecido de seda. E para você? Você, por acaso, vê aquele brilho da seda? Ou você também sente? Aqui no próximo. Fumaça. Quais dos 5 sentidos aparecem para você primeiro? Para mim, fumaça é visão. Eu vejo fumaça, como se estivesse na minha frente. Tenho certeza que para muitos vão logo pensar no cheiro. Eu sinto o cheiro da fumaça. Tem gente que imagina passando a mão na fumaça. O que chama mais a atenção dos sentidos para você? Mais uma tentativa, vamos ver. A chuva. Para mim a chuva, sem dúvida, é o cheiro. E acho que aquele cheiro de grama molhada, não sei, mas a chuva me lembra isso. Tenho certeza que para muita gente escuta a chuva, né? Tem gente até que também sente cheiro da chuva, tem gente que se imagina encostando, sentindo a chuva caindo. O que vem primeiro para você? E mais uma. Cabelo. Quais dos 5 sentidos apareceram para você primeiro? Para mim, apareceu primeiro foi a visão. Eu vejo o cabelo. Tenho certeza que para muita gente imagina sentindo o cabelo ou até sentindo o cheiro do cabelo, não é mesmo? Pensem um pouquinho. E na próxima, sol. Qual que veio para vocês? Para mim, eu sinto o sol, como se eu estivesse sentindo o sol queimando na pele, aquela sensação gostosa. O que você percebeu primeiro? Você logo imaginou, viu a imagem do sol? Ou te trouxe algum outro sentido? E mais uma que a gente tem? Giz de lousa. Para quem vem em sala de aula, o giz de lousa dá às vezes até aflição.
Para mim, não é nem o toque que vem, mas sim é a audição. Eu lembro do som dos giz batendo na lousa. Muito bem. Olha que engraçado. Aqui a gente fez de forma muito rápida, né? Mas eu gostaria que você pensasse como que foi, o que apareceu mais para vocês? Qual foi o sentido que se destacou mais? Será que a forma como eu recebi essa informação foi como você recebeu também essa informação ou foi diferente? Isso até convido vocês, se um dia tiverem oportunidade, a fazerem com um colega, pode estender uma lista de palavras para vocês depois enumerarem e verem realmente qual foi o sentido que mais se destacou para vocês, tá? É uma atividade bem interessante de se fazer para você se conhecer um pouco melhor. Essa toda atividade faz com que a gente repense algumas coisas, não é? Isso me traz a essa próxima imagem, essa próxima frase, que é uma frase que eu gosto muito, que me inspira muito, uma frase de Albert Einstein que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar os resultados diferentes. Tem coisa mais doida do que isso? Eu estou fazendo uma coisa faz muito tempo e não dá resultado, não funciona, e eu vou continuar fazendo aquilo? Realmente é uma definição de insanidade. O que a gente quer mostrar aqui? A gente entende hoje a situação da educação no país, principalmente quando a gente está falando de uma segunda língua, é que as coisas ficaram muito engessadas, né? Quantos de vocês aqui já não devem ter passado por cursos de inglês, tentativa de aprender inglês e se sentiram extremamente frustrados, pularam de escola em escola porque não funcionava, porque era sempre feito a mesma coisa. E se a gente pensar que isso deveria vir da base, ou seja, todo mundo tem condição de procurar um curso de inglês de qualidade, tem a chance de aprender uma segunda língua fazendo um intercâmbio? Não é. Então, isso a gente entende que todos deveriam ter, ou seja, a escola, a base principal ali, tem que dar essa oportunidade para os alunos, tem que dar oportunidade para eles crescerem. E para isso acontecer, a forma como essas aulas acontecem tem que mudar. Eu tenho certeza absoluta aqui, independente da diferença de faixa etária que a gente possa ter, quando você lembrar da sua aula de inglês na escola regular, era exatamente assim, vê se eu estou enganada. A professora entrava na sala de aula, a aula era de inglês, digamos, mas ela acontecia 100% em português, certo? A professora abria o livro na página tal, escrevia lá na lousa, virava, escrevia na lousa um ponto gramatical, um vocabulário. Você escrevia, tentava gravar aquilo de alguma forma, porque precisava passar na prova. Você tentava gravar aquilo, passava na prova, não praticava, não entendia o porquê daquilo, não fazia sentido, não usava, né? Não estava ligado a nada que você fazia no seu dia a dia. Com muita sorte, você conseguia decorar aquilo, passar numa prova, ufa, passei de ano. Isso para a gente não tem muito sentido. Por isso que eu gostaria de mostrar para vocês como que seria de fato isso na prática. Vocês podem ver aqui nessa próxima imagem, a gente vai mostrar um pouquinho do que é que a gente acredita que pode ser sim um momento divertido, uma forma diferente de a gente aprender uma segunda língua. Vamos dar uma olhada? One, two, three. My name's Lee. One, two, three. My name's Lee. Hi, hi. What's your name? 4, 5, 6. My name's Nick. 4, 5, 6. My name's Nick. Hi, hi. What's your name? 7 and 8. My name's Kate. 7 and 8. My name's Kate. Hi, hi. What's your name? 9 and 10. My name's Jen. 9 and 10. My name's Jen. Bye, bye, bye. Goodbye, 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 goodbye. Very good. Shake. This is my nose. Sniff, sniff. These are my teeth. Chomp, chomp. This
is my head. Tap, tap. These are my eyes. Blink, blink. These are my ears. Listen, listen. This is my mouth. You ready? This is my nose. These are my teeth. This is my head. These are my eyes. These are my ears. This is my mouth. Sniff, sniff, jump, jump, tap, tap, blink, blink, listen, listen. You're ready. This is me. Very good. Let's start again. João. João, look at me. What's this? Head. An entire point. Very good. Come, Mariana. Ah. Mariana. Woohoo! Mariana. What's this? Sing. Remember the song. This is my nose. Sing. These are my teeth. This is my head. These are my eyes. These are my... No. Any girl? No, listen and ouça. Laura. Ears. Very good. E se a gente trabalhar também toda a parte das habilidades desses alunos, habilidades socioemocionais. Veja só que incrível. Para nós aqui do English Stars, ser bilíngue é mais do que saber simplesmente falar inglês. A gente quer que você compreenda o idioma e que use com autonomia e que use com confiança. Lembra que a gente falou lá atrás como que era a minha aula? Eu tinha que gravar aquilo para passar numa prova? Eu não quero isso, eu quero que o aluno goste, eu quero que ele compreenda, eu quero que ele saiba escolher as palavras em contextos diferentes, da forma que ele quer se expressar, para usar com confiança, para ele usar isso para o mundo dele, não para uma prova, não para um Enem, não para um vestibular, não, mas porque hoje a gente sabe que, inclusive, a grande quantidade de material acadêmico está em inglês para eles estudarem. A gente sabe que isso abre portas para um outro mundo, né, para várias culturas diferentes, viajar, se destacar até no mercado, né, profissional. Tudo isso a gente quer trabalhar com os alunos do English Stars. E é por isso que a gente vê logo em seguida que aqui a gente tem um programa muito completo do English Stars. Eu vou mostrar um pouquinho do que é. Primeiramente, a gente precisa entender como que a gente pode colocar isso dentro da sua escola. A gente tem duas opções. A gente tem 3 aulas semanais ou 5 aulas semanais. A gente acredita que precisa aumentar essa exposição do aluno em relação à língua. Lembra que a porcentagem de tempo que ele tem em exposição com uma segunda língua é muito menor do que ele tem com a língua materna dele, que é o português. Então, quando ele estiver na aula, a gente vai falar 100% em inglês. E é possível, Lívia, é possível, a gente vê acontecendo, e quanto mais cedo, melhor. E é por isso que a gente trabalha do ensino infantil, iniciando com os 3 anos de idade, até o final do Fundamental 2. Outro ponto bem importante é como que você pode implementar isso na sua escola. A gente pode trabalhar num formato intracurricular, então trabalha na sua matriz curricular, ou uma opção extracurricular, né, um contraturno, período integral, como a escola preferir. Também no modelo de 3 ou 5 aulas. É lógico que se a gente comparar a diferença de 3 e 5 aulas,
seria principalmente o tempo de exposição que a gente tem com os alunos, né? Então, todo dia, 5 aulas ali por semana, ele vai ter contato com essa segunda língua, ele vai fazer parte daquele processo de aquisição, porque eu não estou falando aprender uma língua, mas um processo de aquisição, né? Que isso vai acontecendo ao longo do tempo, então, quanto mais exposição, melhor para ele. E a gente pode trabalhar isso também um formato de 3 aulas, que já é muito mais do que a gente sabe que as escolas conseguiam oferecer até então, que já faz uma diferença absurda no processo de aprendizagem desse aluno. Aqui também vale reforçar que nós, quando falamos do extracurricular, nós temos um cuidado muito grande, que eu vou mostrar para vocês ao longo da apresentação, um cuidado muito grande em respeitar o momento daquele aluno. Isso quer dizer que quando a gente cria o nosso material, a gente cria aquelas aulas pensando no momento que aquele aluno está de acordo com a idade dele. Ou seja, o material de 3 anos é para um aluno de 3 anos, de 4, assim por diante. A forma como eu falo com um aluno de 3 anos é diferente como eu falo com um aluno de 6 anos. O tempo de uma instrução é diferente, a forma como eu faço a instrução é diferente. Tá? Então, quando a gente falar do extracurricular, é muito importante que vocês entendam que há esse respeito pelo momento que o aluno está passando. A gente vai levar em consideração a fase socioemocional, cognitiva e motora daquele aluno. Por isso, quando a gente formar um grupo no extracurricular, a gente não vai formar um grupo de 3, 4 e 5 alunos, a gente vai formar um grupo de alunos de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, respeitando o material e o que ele consegue e não consegue fazer naquele momento que ele se encontra na faixa etária dele, tá bom? Outro ponto muito importante aqui, que é uma exclusividade que a gente está apresentando para vocês, é que nós temos uma plataforma gamificada exclusiva a English Stars. Eu vou mostrar um pouco mais para frente mais detalhes sobre isso. Além da plataforma gamificada, existe também uma outra plataforma do aluno relacionada ao material, ao conteúdo que ele está aprendendo, tá bom? E a grande chave, que eu acho o grande sucesso do English Stars, está no plano de aula detalhado para o professor. Veja que isso faz toda a diferença, tá? Como a gente vai mostrar aqui nos próximos slides, para poder me aprofundar um pouquinho mais, um dos pilares que a gente tem aqui do English Stars é que a gente está com uma metodologia alinhada à BNCC, principalmente no que diz respeito ao socioemocional, tá? O que a gente tem aqui? Nós trabalhamos em conjunto com o Charles Fadel, não sei se todos têm oportunidade, já tiveram oportunidade de conhecer o trabalho dele. Charles Fadel era uma pessoa que sempre foi do mundo corporativo, ele é um francês, radicado nos Estados Unidos, sempre trabalhou no mundo corporativo, e ele, em algum momento, chegou em posições altíssimas na empresa, ele olhava e falava, caramba, tem alguma coisa errada aqui, porque tem um monte de gente chegando aqui no mercado de trabalho com muito conhecimento, as melhores faculdades, mas falta alguma coisa, algo que permita impulsionar ele para frente aqui na carreira dele. E ele começou a se interessar mais por essa parte acadêmica. E aí ele notou que existiam competências, que ele fez um mapeamento das competências do século XXI, que ele falava, essa pessoa não precisa só de conteúdo, ela precisa de algo a mais. Se eu perguntar aqui para vocês, olha só, o que está faltando no mundo hoje? Eu responderia, falta empatia. Você pode falar que falta coragem, falta pessoas com liderança, falta ética. Eu tenho certeza que ninguém respondeu aqui que falta trigonometria. Não que a gente não deva aprender a trigonometria, mas não é só isso que vai fazer a diferença hoje em dia, né? A gente tem outros canais de aprendizagem, de comunicação, mais facilidade para aprender isso. Eu tenho que desenvolver aquela pessoa para ela realmente ser alguém que se destaque aí fora. Então, a gente tem essas competências socioemocionais. E aí, o que o Charles Fadel fez, esse mapeamento, e o que ele fez foi tão incrível, que aí, lá nos Estados Unidos, eles mudaram também todo o currículo, né? Tem um novo currículo americano que foi criado também, seguindo essas novas competências do Charles Fadel. E óbvio que o que ele fez lá chamou muita atenção aqui. E o Charles Fadel foi convidado a participar na criação da BNCC no que diz respeito ao socioemocional, dessa nova BNCC que tanto tem se falado. E por que esse nome é tão importante aqui que eu estou reforçando? Porque o Charles Fadel trabalhou aqui junto com a gente foi baseado num produto dele, tá? No livro dele que nos inspirou.
E veja que o nosso cuidado foi muito além quando conversamos com ele, de que em todas as atividades do English Stars deveria estar destacado, isso deveria estar mostrando, trazendo aquilo no aluno, alguma competência em cada atividade. E a gente conseguiu fazer isso. E o mais importante é no respeito do momento do aluno, que a gente já conversou sobre isso, é que a gente também conversou com ele e entendeu que existem momentos em que é mais importante a gente trabalhar certas competências do que outras. Veja, por exemplo, que trabalhar com atenção plena é algo que todos temos que trabalhar, mas pedir isso de uma criança de 3 anos talvez seja muito. Não que eu não tenha que começar a mostrar que existe isso, sim, nós vamos mostrar, mas o meu foco talvez naquele momento seja muito mais para a criatividade, para a comunicação, certo? Então, esse mapeamento existe dentro de cada atividade de English Stars, tá? O que a gente trabalha com muita ênfase nesse olhar com os alunos para desenvolver coisas além da língua. Lembra, a gente quer ir além do que já era oferecido. Aqui, nessa próxima imagem, a gente percebe que outros pilares do English Stars. Um dos pilares também, além de trabalhar com as competências, é que a gente trabalha com o CLIL. O CLIL, acho que está muito na moda, digamos assim, a gente se ouve falar muito, é uma abordagem pedagógica, seria que a gente aborda conteúdos diferentes de áreas de conhecimento, só que fazendo isso numa segunda língua. Na prática, o que seria isso? Imagina que eu não vou só pegar e escrever e falar sobre o verbo to be, que todo mundo conhece. Não, eu posso falar sobre o ciclo da água, só que eu vou estar fazendo isso em inglês. Olha que incrível, não tem muito mais significado para o aluno, porque o ciclo da água realmente faz parte, né? A gente aprende isso, até aprende em outras disciplinas, isso está ligado com outros conteúdos. Veja que a gente vai ter momentos em que a gente consegue trabalhar conteúdos diferentes, significativos para o aluno, só que a gente faz isso usando uma segunda língua, que é o inglês para a gente. Juntamente com isso, a gente tem um outro pilar, que é o STEAM. O STEAM também está sendo muito falado, seriam as siglas, né, que a gente tem aqui para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. É uma abordagem que é focada nas disciplinas que formam, basicamente, a base das carreiras do futuro, né? E a gente trabalha muito nisso voltado para projetos. Então, aqui no English Stars, não é que a gente tem uma aula CLIL, ou uma aula STEAM, ou uma aula de língua, não. Isso acontece de forma conjunta. Tudo está dentro do planejamento do professor, para dar toda essa oportunidade de riqueza para os alunos e trabalhar de forma autônoma, significativa para ele numa segunda língua. Isso é muito especial, isso é muito bacana, concorda? Realmente é diferente do que a gente já estava acostumado a ver por aí. Seguindo, outro ponto importante que nós temos também é que nós estamos em sintonia com o conteúdo do CFR. Lívia, o que é o CFR? Basicamente, existe uma escala mundial que nos dá um norte de em que ponto da língua, de proficiência numa língua você está. Isso não vale só para inglês, tá? Isso aqui é uma referência mundial para qualquer língua. Aqui a gente está voltando para o inglês. Basicamente, com muita sorte, a gente tinha antes numa escola esse nível A1, tá? Que seria o primeiro. É um usuário básico da língua, né? Ele mal consegue se comunicar. O que a gente tem de proposta aqui no English Stars, que até quero destacar aqui agora para vocês, é que a gente trabalha chegando no final do programa no Fundamental 2, a gente chega no nível B1. Esse nível B1, ele significa que esse aluno é um usuário independente, é um falante independente da língua. Na verdade, a gente diz até que é um B1+, tá? Ele não chega a ser um B2, mas ele também não é só um B1, ele está no meio, tá bom? Quando a gente vai para a escala C, seria que ele já é um aluno proficiente na língua, né? Ele fala já realmente com outras estruturas, muito mais formal, enfim. O que é importante que difere aqui, Lívia, por que eu não estou no avançado? Veja que aqui é um nível que a gente já não consegue chegar, né? É muito difícil você enxergar alunos que consigam chegar nesse nível, usar a língua de forma independente. O que significa? Que eu vou me comunicar nas 4 habilidades que a gente tem.
leitura, fala, escrita, compreensão, e fala, né, de forma que o aluno consiga se comunicar dessa forma independente, de acordo com, claro, com a habilidade que se destacar mais para ele. Ou seja, esse aluno, ele sai, inclusive, com apto a prestar um exame de proficiência internacional, que é o PET, por exemplo, que é um exame bem conhecido de Cambridge. Ou seja, a gente realmente prepara esse aluno. Olha que oportunidade que a gente realmente está dando para esse aluno. Lembra que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso fora, tem condições de bancar um curso realmente de qualidade que possa oferecer isso. Eu estou dando na base. Todos os meus alunos que estão ali naquela escola vão passar por esse programa e vão ter a chance de sair no programa podendo prestar um exame internacional. Olha o peso disso, a importância disso no mercado, certo? Seguindo, nós temos aqui um pouco sobre o material do aluno, e é importante a gente destacar algumas coisas. Existe uma diferença entre material do aluno e material do professor bem grande que eu preciso destacar para vocês, tá? Nós escolhemos como parceiro a editora Macmillan, como vocês devem conhecer, a editora Macmillan é mundialmente famosa, né? É uma editora que nós sempre gostamos muito de trabalhar, e o que significa? Que o aluno, ele vai receber o livro da Macmillan. Ele vai ver aquele conteúdo, ele recebe o livro do aluno, o livro de exercício, há os paradidáticos que são trabalhados ao longo do ano também, mas isso não vai fazer com que seja a aula English Stars em si. Aquilo é apenas o que o aluno está vendo, tá certo? O que nós temos também é um material de apoio. Ou seja, nós vamos ter imagens para a gente não ter que recorrer à língua portuguesa, o uso de suporte visual é muito importante. Nós temos exercícios complementares, nós temos posters, nós temos vídeos a serem trabalhados. Tudo isso é muito importante no processo, na metodologia que o aluno vai passar para aprender essa segunda língua. Então, aqui nós estamos falando do material do aluno, certo? É isso que o aluno está vendo. E vale ressaltar que esse material aqui que nós temos com a Macmillan não é um material de prateleira, tá? Ou seja, nós temos uma parceria fechada com Macmillan e English Stars. Essa edição dos livros são vendidos apenas para alunos English Stars, tá certo? Então, é uma exclusividade da sua escola. O pai não vai encontrar isso em prateleira, ou outra escola vai ter um material igual ao seu. Aquilo é o único English Stars. Aqui a gente viu o material do aluno. Em seguida, já para o próximo imagem, a gente tem o material do professor. E esse aqui é a chave do English Stars. Por quê? Veja que aqui no material do professor, aqui nós construímos de forma detalhada, passo a passo, da aula que vai ser dada para aquele aluno. E pensando na faixa etária, lembra que a gente conversou sobre isso? A faixa etária do aluno. Ou seja, eu vou estar guiando o professor dos objetivos daquela aula, eu vou guiar o professor qual material que tem que ser usado, quais as competências que eu estou guiando, que eu estou prestando mais atenção naquele momento. Isso é como que a gente diz assim, a gente sabe que existe no mercado uma dificuldade, às vezes, em encontrar um profissional de língua que realmente consiga dar conta, né, de uma aula 100% em inglês. O que a gente faz? A gente entende essa dificuldade e a gente quer trabalhar no desenvolvimento desse professor. Então, a gente pega e decodifica, eu acho que é a melhor palavra para ser usada, a gente decodifica como que faz para dar aquela aula 100% em inglês, abordando da forma correta, através desse manual do professor. Então, ele vai ter, não é simplesmente faça tal exercício, ele vai dar o passo a passo, faça dessa forma, fale assim, apresente assim, tanto tempo vai durar essa instrução, porque o tempo de 3 anos de um aluno para uma instrução, com certeza não são 20 minutos, senão a gente perde esse aluno, então eu vou indicar para você como que eu faço essa instrução em inglês, e eu guio ele para realmente conseguir dar uma aula que, de fato, engaje os alunos e consiga permitir com que eles produzam, tá? A gente vai sempre focar também aqui na oralidade, mesmo trabalhando com as 4 habilidades o tempo inteiro. E sempre depois, nós vamos destacar, depois de cada atividade, qual que é a competência socioemocional que está sendo trabalhada naquela atividade. Olha como a gente abre o olhar do professor e quanta oportunidade a gente está gerando para o aluno. O que a gente gosta de reforçar? Qual a importância de ter um material do professor e qual a diferença só do material do aluno?
Vocês estão vendo essa imagem aqui que tem os dois meninos? É uma imagem, isso aqui vem do livro, tá? Que os alunos usam. É um material de 4 anos, seria aqui o exemplo. Veja que essa folha aqui é uma imagem. Um professor sem um guia correto, ele tranquilamente olharia aquela página e pularia, é só uma imagem, né? Só está completando alguma coisa no livro e passaria. Veja que para gente isso se tornou uma aula inteira de 50 minutos. Uma página para gente tem muita riqueza, tem muita coisa para ser trabalhada. Essa é a riqueza do material do professor. Esse é o Teacher's Book do English Stars, que faz toda a diferença na metodologia. Tudo bem até aqui? Ótimo. Vamos seguindo, então. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de destacar é sobre a nossa plataforma gamificada. Gente, não é uma plataforma gamificada que eu vou trabalhar só conteúdo, ou seja, eu não vou trabalhar só estrutura gramatical, aquilo que eu vi na aula, não. Essa aqui é uma plataforma de jogos online para crianças e adolescentes, e ela vai auxiliar as crianças no desenvolvimento das habilidades mentais e de atenção, de memória, de resolução de problemas, de lógica, visual, verbal. A plataforma tem mais de 60 exercícios científicos gamificados, e eles são adaptativos. O que significa? Que quando eu inicio, a plataforma ela vai entendendo o que eu preciso trabalhar mais. Então, ele vai sempre me gerando gráficos e me direcionando a atividades e exercícios e jogos que tem a ver com o meu perfil. E isso é infinito, isso não acaba. Ou seja, eu vou fazer tudo isso, eu vou trabalhar todas essas áreas de conhecimento, só que eu vou fazer isso em inglês. Olha, e sem contar que é de uma forma lúdica, né? O processo aqui, quando a gente trabalha com plataformas, além de fazer todo o sentido para crianças e adolescentes hoje em dia, porque faz parte do dia a dia deles, né, do mundo deles, a gente engaja eles, a gente motiva eles a quererem além, porque é no formato de jogo, né, você vai passando fases, digamos assim. E você pode trabalhar isso no formato na plataforma, né, no computador, ou até pelo aplicativo no celular. Eu mesmo tenho aqui no meu celular e estou sempre jogando, desenvolvendo, e é incrível porque como ele vai se adaptando realmente ao que você precisa trabalhar mais, e ele te indica por onde seguir, tá bom? Então, aqui fica mais um destaque do que é trabalhado aqui pela plataforma, por toda a metodologia do English Stars. A gente pode ir melhorando as habilidades cognitivas, né, que a gente tem, e, como a gente falou, engaja por ser totalmente gamificado. Com certeza faz a diferença no processo aí para os alunos, certo? Seguindo, outro ponto muito importante é que a gente tem as avaliações via Plural. Vocês sabem que o Plural é a plataforma da Somos Educação, que inclusive está sendo usado muito no momento da pandemia, para poder ajudar os alunos a terem as aulas, certo? Aqui, o que a gente está dizendo? Nós temos duas avaliações que acontecem do English Stars. Uma que nós chamamos de Standard Test. Uma acontece no final do primeiro semestre e a outra acontece no final do segundo semestre. Essas avaliações vão acontecer dentro da plataforma Plural, que é uma plataforma incrível que vai gerar relatórios de desenvolvimento, de engajamento dos alunos de acordo com o resultado dessas avaliações. O que é mais incrível também, que ajuda o professor, é que a partir do momento que o aluno clicou, finalizou ali a avaliação dele, já sai o resultado, o professor não precisa corrigir, não tem impressão de papel, já sai a nota. E a escola tem uma visão geral de como foi o desempenho, não só do aluno, mas ele vai ver o macro, ele vai ver qual foi o desempenho por série, certo? Isso ajuda realmente a gente entender qual o caminho melhor a sempre ser seguido com cada aluno, com cada série. Aqui um exemplo de como seria, tá bom? Essa avaliação. Então, apenas clicando nas alternativas, o aluno salva ou ele envia, ele tem um tempo para terminar aquela atividade, tá bom? Tudo muito guiado junto com a ajuda do professor e com as instruções corretas. Com certeza é uma mão na roda que a gente diz aí para as escolas e para os professores, principalmente, que evita esse tempo, né, de correção de exercícios e de provas. Seguindo, eu gostaria aqui de mostrar que nós temos os resultados imediatos com o English Stars.
Então, a gente vem crescendo de forma exponencial com as escolas. É com muito orgulho que a gente diz que a gente com certeza está conseguindo traçar o caminho do ensino bilíngue com esses alunos. As escolas mostram para a gente que há uma mudança no comportamento dos professores, na melhora da didática dos professores, porque a gente trabalha constantemente assessoria na formação continuada desses professores. Então, tem cursos com especialistas que vão trabalhar a parte de didática desse professor, então como que eu dou melhor as instruções, como que eu uso todos os recursos ao meu favor para eu não precisar me recorrer à língua materna, não usar português. E a gente também trabalha a parte de língua inglesa desse professor. Nós temos um curso que chama Brush Up, que em inglês seria como polir, né? Ou seja, eu não vou ensinar inglês para esse professor de inglês, afinal ele é professor de inglês, mas com certeza eu posso sempre melhorar. Pronúncia, certo? Pontos gramaticais que são um pouco mais desafiadores, a gente trabalha também nesses cursos. E outro pilar, que são tendências da educação. Então, o que está se falando de legislação, de bilinguismo, como funciona o cérebro bilíngue, enfim, ele precisa estar antenado nisso. Então, esses cursos também são oferecidos dentro da nossa plataforma, correto? Acho que deu para mostrar um pouco só do que a gente tem de proposta aqui no English Stars. Com certeza a gente pode se aprofundar mais. E é com muito orgulho que eu apresento para vocês o nosso vídeo institucional, com realmente aonde que a gente quer chegar, qual é a diferença que a gente quer causar na vida desses alunos. Vamos dar uma olhada? O mundo vem mudando muito rápido. O passado fica para trás num clique, abrindo espaço para que sejamos inundados de informação a cada segundo. Estamos todos conectados, e essa ligação faz com que seja muito fácil ter acesso a novidades e aprender coisas novas. Um mundo que, por um lado, é mais simples, por outro, mais complexo. Nossas crianças já nascem inseridas nesse contexto, mostrando todas as suas habilidades ao lidar com esse cenário. E nesse turbilhão de referências, fatos e conhecimentos, o que nos permite conectar tudo isso são palavras, culturas, idiomas. Um mundo bilíngue, que precisa de pessoas plurais para habitá-lo. Por isso, English Stars é a escolha que vai transformar o futuro do seu filho. Através de uma metodologia em que o aluno, a família e o corpo docente estão no centro do aprendizado, trazemos vivências do idioma, explorando conteúdos que vão além da língua inglesa. Com aulas 100% em inglês e ensino lúdico com estímulo à criatividade, o aluno se desenvolve utilizando seu repertório linguístico, conhecimento de novas culturas e também de áreas de conhecimento. Quando eu comecei o English Stars, no começo desse ano, eu percebi que era um programa que tinha muito direcionamento e muita ênfase no aluno aprender realmente. Foi bem bacana para mim entender o processo de aprendizagem do aluno e o quanto que a assessoria pedagógica estava vindo junto comigo. Todo o programa, ele é bem desenhado, ele é bem encaixado, assim, então não tem lacuna na nossa questão pedagógica. A gente tem um amparo, a gente tem um suporte, a gente sente de verdade fazendo parte de algo maior, assim, para desenvolver uma segunda língua nos alunos. Todo o conteúdo está em sintonia com as competências essenciais para o século XXI, alinhadas à proposta da nova BNCC e de acordo com o CEFR. Tudo isso para dar oportunidades para o seu filho trilhar um caminho brilhante. Venha construir um novo caminho para os seus filhos. English Style, o caminho de ser bilíngue. Muito bacana, né, pessoal? Bom, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que a gente faz. Convido vocês novamente a conversarem com os nossos consultores, os nossos especialistas, para realmente poderem se aprofundar, entenderem o quanto que isso tem encantado as escolas pelo país e que você pode ser um novo parceiro nosso. Chegamos ao final da nossa oficina do English Stars. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com esses consultores através dos nossos chats privados, ok? Agora nós vamos voltar à plenária virtual para dar continuidade no nosso Summit Somos 2020. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Bye, bye!